Agora, 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. Eu tenho aqui 5 pontos, então eu vou fazer ponto sobre ponto. Eu vou continuar nesta carreira com 5 pontos. 3, 4, 5. Uma correntinha de separação, tô no meio da folha. Venho para o próximo lado da folha e aqui também eu faço ponto sobre ponto os 5 pontos. 1, 2, 3, 4 e 5. Então, em cima da folha, eu vou trabalhar desta forma. Agora, eu vou para a próxima folha. Entre uma folha e outra, 1, 2 correntinhas, um ponto alto aqui no meio das correntinhas da carreira anterior, e mais 1, 2 correntinhas. Então, é desta forma que eu vou fazer entre uma folha e outra agora. E eu vou para a próxima folha fazer o ponto sobre ponto, como eu fiz aqui nesta. Então, é desta forma agora que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Faço 1, 2 correntinhas que equivale à metade de um ponto alto. No próximo ponto, metade de um ponto alto e fecho os dois juntos. Então, o primeiro ponto aqui da folha, eu já faço uma diminuição. Os outros pontos, os outros 3 pontos, eu faço ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação. Próxima parte da folha, o mesmo processo. 1, 2 e 3. E no último ponto, eu faço a diminuição. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto e fecho os dois juntos. Diminuição no primeiro ponto, diminuição no último ponto. Para eu atravessar de uma folha para a outra, vou fazer 1, 2, 3 correntinhas. Venho em cima do ponto alto e faço um aumento, ou seja, 2 pontos no mesmo ponto de base. Desse jeito. E 1, 2, 3 correntinhas. Fica desta forma, então. E aqui, cheguei na próxima folha, já inicio aqui com a diminuição. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto e fecho os dois juntos. E eu faço o mesmo processo que eu fiz aqui. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira. Aqui eu tenho a diminuição, então eu entro aqui na diminuição e fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2 correntinhas que equivale à metade de um ponto alto. Venho no próximo ponto, metade de um ponto alto, e agora eu fecho os dois juntos, eu inicio novamente aqui a nossa folha com uma diminuição. Agora, vou fazer ponto sobre ponto os dois pontos seguintes. 1, 2. Uma correntinha de separação. Estou no meio da folha. Vou para o outro lado, faço a mesma coisa. 1, 2 pontos. E nos dois últimos pontos eu faço a diminuição. Então, eu entro no próximo ponto, metade de um ponto alto, e entro na próxima diminuição, metade de um ponto alto e fecho os dois juntos. Então, eu inicio e finalizo com uma diminuição. Para eu atravessar de uma folha para outra, 1, 2, 3 correntinhas. Venho em cima do primeiro ponto alto, faço 1,
2 pontos altos, ou seja, eu faço um aumento no primeiro ponto e também um aumento no segundo ponto. Então, eu fico aqui com 2 aumentos, 4 pontos. 1, 2, 3 correntinhas de separação e já estou aqui em cima da outra folha, vou fazer exatamente igual que eu fiz nesta. Iniciando aqui, entro aqui na diminuição e eu inicio aqui fazendo também uma diminuição. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto. Fecho os dois juntos e faço os 2 pontos seguintes, ponto sobre ponto. Seguindo ali o mesmo processo que eu fiz na minha primeira folha. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira, venho em cima da diminuição e fecho aqui com um ponto baixíssimo. 1, 2 correntinhas que equivale a meio ponto alto, venho em cima do próximo ponto, meio ponto alto e fecho os 2 juntos. Venho em cima do próximo ponto, um ponto alto. Uma correntinha de separação. Do outro lado, um ponto alto. E agora eu faço a diminuição. Entro no próximo ponto, metade de um ponto alto. Entro no próximo ponto, metade de um ponto alto e fecho todos juntos. Então, aqui na folha, nós trabalharemos desta forma. 1, 2, 3 correntinhas de separação. Venho aqui entre uma folha e outra. Primeiro ponto, um aumento. 2 pontos no mesmo ponto de base. Próximo ponto, um ponto. Uma correntinha de separação. Próximo ponto, um ponto. Próximo ponto, um aumento. 1 e 2. Então, aqui eu tenho um aumento no começo e um aumento no final. 1, 2, 3 correntinhas de separação. Já estou em cima da próxima folha, faço igual eu fiz na primeira folha. Entro aqui na diminuição, metade de um ponto alto. No próximo, metade de um ponto alto, fecho os 2 juntos. E no próximo ponto, ponto sobre ponto. Então, eu faço a repetição do processo que eu trabalho em cima da folha. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira, venho em cima da diminuição e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, vou fazer 1, 2 correntinhas que equivalem a meio ponto alto, venho em cima do ponto alto, meio ponto alto, fecho os 2 juntos. Venho em cima do espaçamento, um ponto alto. Venho em cima do próximo ponto alto, metade de um ponto alto. Venho em cima da outra diminuição, metade de um ponto alto e fecho os 2 juntos. Então, eu tenho no início uma diminuição, um ponto alto e uma diminuição. 1, 2, 3 correntinhas de separação. Venho aqui entre uma folha e outra, neste espaço, e aqui eu vou fazer um aumento no primeiro ponto, 1, 2, tem um aumento. Depois, eu faço os outros 2 pontos, ponto sobre ponto. 1, 2. Uma correntinha de separação, venho em cima do próximo ponto, ponto sobre ponto. Próximo ponto, ponto sobre ponto. E no último, o aumento. 1 e 2.
inicio aqui com um aumento e finalizo com um aumento, e no centro, ponto sobre ponto, e continuo aqui com o espaçamento de uma correntinha. Uma, duas, três correntinhas de separação, venho em cima da próxima folha e faço o mesmo processo que eu fiz aqui no início da carreira. Então, eu faço aqui, entro na diminuição, faço metade de um ponto alto, no próximo ponto, metade de um ponto alto, fecho os dois juntos. Venho aqui no espaçamento do meio, um ponto alto. Venho em cima do próximo ponto, metade de um ponto alto, também na próxima diminuição, metade de um ponto alto e fecho os dois juntos. Então, é desta forma que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho em cima da diminuição e fecho com um ponto baixíssimo. Uma, duas correntinhas que equivalem a meio ponto alto, entro no próximo ponto, metade de um ponto alto. Entro na próxima diminuição, metade de um ponto alto e fecho todos juntos. Uma, duas, três, quatro correntinhas agora. Venho aqui no espaçamento entre uma folha e outra, e aqui eu vou fazer no primeiro ponto o aumento, como a gente já vem fazendo nas outras carreiras. Os próximos pontos, ponto sobre ponto. Um, dois e três. Uma correntinha de separação. Os próximos três pontos, ponto sobre ponto. Um, dois e três. E o último ponto, a gente faz um aumento também, como a gente fez no início. Um, dois. Então, vai ser desta forma. Uma, duas, três, quatro correntinhas e volto ao processo aqui do início da carreira, que é a ponta da nossa folha. Então, eu faço aqui metade de um ponto alto no primeiro ponto, metade de um ponto alto no segundo ponto, metade de um ponto alto no terceiro ponto e fecho todos juntos e reinicio o processo que eu venho fazendo. Cheguei no final da carreira, venho aqui em cima dos três pontos e eu fecho com um ponto baixíssimo, desta forma. Agora, eu tenho aqui as quatro correntinhas, eu vou caminhar por cada uma delas. Então, eu entro na primeira, faço um ponto baixíssimo. Entro na segunda, ponto baixíssimo. Entro na terceira, ponto baixíssimo. Entro na quarta, ponto baixíssimo. Entro no primeiro ponto alto, ponto baixíssimo. Então, eu me localizei agora aqui no centro. Estas folhas terminaram e eu vou iniciar agora esta próxima camada de folha. Então, eu vou iniciar aqui fazendo o aumento. Uma, duas, três correntinhas que equivalem a um ponto alto. Entro aqui mesmo, na mesma laçada e faço outro ponto alto. Então, no primeiro ponto, eu já tenho o meu primeiro aumento. Agora, eu vou fazendo aqui ponto sobre ponto, até eu chegar no espaçamento. Ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Desta forma. Uma correntinha de separação e eu volto a fazer aqui ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Até chegar ali no último ponto. Cheguei aqui no último ponto,
aqui eu também faço o aumento. Então, como a gente já vem fazendo aí em outras carreiras, eu inicio com o aumento e termino com o aumento. Para atravessar de uma folha para outra, agora nós temos esta camada de folhas. Eu vou fazer 5 correntinhas. 1, 2, 3, 4, 5. 5 correntinhas, atravesso aqui aonde eu tinha a folha que terminou, vou direto para a próxima e reinicio aqui, já fazendo o meu aumento. Então, o que eu fiz aqui, eu vou fazer agora aqui. É desta forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas que equivale a um ponto alto. E agora eu vou fazer em cima da folha ponto sobre ponto. Então, eu vou entrar em cada ponto e vou fazer um ponto. Ponto sobre ponto. Fiz ponto sobre ponto em cima da folha. Uma correntinha e vou fazer novamente aqui ponto sobre ponto até o final. Ponto sobre ponto. Agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Venho aqui no meio das correntinhas da carreira anterior e faço um ponto alto. Novamente, 1, 2, 3, 4 correntinhas e reinicio aqui o processo fazendo ponto sobre ponto. Então, da mesma forma que eu fiz nesta folha, eu vou fazer nesta folha. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira, venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2 correntinhas que equivale a meio ponto alto. Entro no próximo ponto, meio ponto alto e fecho os dois juntos. Agora, vou fazer ponto sobre ponto. Até o espaçamento, eu faço ponto sobre ponto. Uma correntinha de separação. E faço o mesmo processo do outro lado. Venho fazendo ponto sobre ponto. E quando eu chego aqui, nos dois últimos pontos, eu vou fazer também a diminuição. Então, metade de um ponto alto, metade de um ponto alto e fecho os dois juntos. Tenho no início uma diminuição e no final também uma diminuição. Entre uma folha e outra, 1, 2, 3, 4 correntinhas, venho no ponto alto e vou fazer um aumento com 3 pontos. 1, no mesmo ponto, 2, no mesmo ponto, 3. Um aumento de 3 pontos aqui no meio. 1, 2, 3, 4 correntinhas e faço o mesmo processo dessa folha. Inicio com meio ponto alto e fecho os dois juntos. Então, eu reinicio o processo que eu fiz aqui. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar agora. Cheguei no final da carreira,
Venho em cima aqui da diminuição e fecho com um ponto baixíssimo. Uma, duas correntinhas que equivalem a metade de um ponto alto. Entro no próximo ponto, também faço metade de um ponto alto e fecho os dois juntos. Faço agora ponto sobre ponto. 1, 2 e 3. Uma correntinha de separação. Próximo lado da folha, 1, 2 e 3. Os dois últimos pontos eu também faço metade de um ponto alto, metade de um ponto alto e fecho os dois juntos. Então, eu tenho aqui no início uma diminuição e no final também uma diminuição. Entre uma folha e outra, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Entro aqui no primeiro ponto e faço um aumento. 1, 2. No mesmo ponto de base, 2 pontos. Próximo ponto, também eu faço um aumento. 1, 2 pontos. Próximo ponto, também um aumento. 1, 2 pontos. Então, em cada ponto de base, eu fiz um aumento. 1, 2, 3, 4 correntinhas. E reinicio o processo aqui da folha. Entro na diminuição, meio ponto alto. Entro no próximo ponto, meio ponto alto e fecho os dois juntos. Então, é desta forma agora que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho em cima da diminuição e faço um ponto baixíssimo. 1, 2 correntinhas que equivalem a metade de um ponto alto, venho no próximo ponto, metade de um ponto alto e fecho os dois juntos. Ponto sobre ponto e ponto sobre ponto. Uma correntinha, então eu faço uma diminuição aqui no começo da folha. Ponto sobre ponto, ponto sobre ponto. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto e fecho os dois juntos. Então, aqui na folha eu tenho uma diminuição no começo e uma no final. Agora, entre uma folha e outra, 1, 2, 3, 4 correntinhas. No primeiro ponto, eu vou fazer um aumento. Fiz um aumento no primeiro ponto. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto. Venho fazendo ponto sobre ponto. Cheguei agora no último ponto, e no último ponto, eu também vou fazer um aumento. Então, eu tenho aqui, entre uma folha e outra, um aumento no começo e um aumento no final. 1, 2, 3, 4 correntinhas de espaçamento e recomeço o mesmo processo que eu fiz aqui em cima da folha. Iniciando aqui com a diminuição. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto e fecho os dois juntos. Da mesma forma que eu fiz aqui. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira, venho aqui no encontro dos pontos e fecho com um ponto baixíssimo. Continuo aqui em cima da minha folha. 1, 2 correntinhas que equivalem a metade de um ponto alto, venho no próximo ponto, metade de um ponto alto, fecho os dois juntos. Ponto sobre ponto.
uma correntinha de separação, vem em cima do próximo ponto, ponto sobre ponto. Próximo ponto, metade de um ponto alto, próximo ponto, metade de um ponto alto e fecho os dois juntos. Tenho então uma diminuição no começo e uma diminuição no final. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Entre uma folha e outra, eu vou fazer o mesmo processo que eu já fiz. Um aumento no começo. E agora eu vou fazer ponto sobre ponto, até eu chegar no último ponto. Ponto sobre ponto. Cheguei no último ponto, vou fazer também um aumento. Então, entre uma folha e outra, eu faço um aumento no começo e um aumento no final. 1, 2, 3, 4 correntinhas e reinicio o processo aqui em cima da minha folha. Iniciando aqui entro aqui em cima dos dois pontos, meio ponto, metade de um ponto alto, próximo, metade de um ponto alto e fecho os dois juntos. E reinicio o processo. Cheguei no final da carreira, venho aqui no encontro dos pontos, fecho com um ponto baixíssimo. 1, 2 correntinhas, venho no próximo ponto, metade de um ponto alto, fecho os dois juntos. Aqui no meio, eu vou fazer um ponto alto. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto, fecho os dois juntos. Então, em cima da folha, nós vamos trabalhar desta forma. Entre uma folha e outra, eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas. Entro no primeiro ponto, faço um aumento. Entro no segundo ponto, faço um aumento. Então, agora, entre uma folha e outra, eu vou usar os dois primeiros pontos para fazer aumento. Depois, eu vou fazer ponto sobre ponto. Ponto sobre ponto. Cheguei nos dois últimos pontos, vou fazer a mesma coisa que eu fiz no começo. 1, 2, faço um aumento no penúltimo ponto e faço um aumento no último ponto. Então, nesta carreira, uso os dois primeiros para aumento e os dois últimos também para aumento. 1, 2, 3, 4. 4 correntinhas e volto o processo aqui em cima da folha, iniciando com a diminuição. Metade de um ponto alto, metade de um ponto alto e fecho os dois juntos. Então, é desta forma que nós vamos trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira, venho no encontro dos pontos, faço um ponto baixíssimo. 1, 2 correntinhas, venho em cima do próximo ponto, metade de um ponto alto, venho em cima do próximo ponto, metade de um ponto alto e fecho os três juntos. Então, aqui eu vou fechar os 3 pontos juntos, finalizando a minha outra camada de folha. 1, 2, 3, 4 correntinhas. Entre uma folha e outra, eu vou fazer no primeiro ponto um aumento. E depois ponto sobre ponto, até eu chegar no último ponto, até eu chegar aqui. Vamos lá, então.
Cheguei no último ponto, também faço um aumento. 1, 2. Então, entre uma folha e outra, eu faço 4 correntinhas, um aumento no começo e um aumento no final. 1, 2, 3, 4. E fecho, como eu fechei aqui a folha, eu vou fechar a próxima folha. Entro no primeiro ponto, metade de um ponto alto. Entro no próximo ponto, metade de um ponto alto. Entro no próximo ponto, metade de um ponto alto e fecho tudo juntos. Vamos lá então. Cheguei no final da carreira, venho aqui no encontro dos pontos e faço um ponto baixíssimo. Eu tenho aqui 4 correntinhas, então eu vou entrar na primeira, faço um ponto baixíssimo. Na segunda, ponto baixíssimo. Na terceira, ponto baixíssimo. Na quarta, ponto baixíssimo. Desse jeito. Entro no primeiro ponto, ponto baixíssimo. 1, 2, 3 correntinhas que equivale a um ponto alto. Aqui mesmo eu já vou fazer um aumento. Próximo ponto, também faço um aumento. 1, 2. Então, eu inicio aqui com um aumento. Agora, eu vou fazer ponto sobre ponto até o penúltimo ponto, até este ponto sobre ponto. Nos encontraremos no final novamente. Vim fazendo ponto sobre ponto, tenho aqui os 2 últimos pontos. Como eu fiz aqui 2 aumentos, eu vou fazer a mesma coisa agora aqui no final. No penúltimo ponto, um aumento. E no último ponto, eu também vou fazer um aumento. 1, 2. Então, eu tenho o aumento no final, no começo e no final. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Venho direto aqui, pulo aqui a parte da folha e já venho direto para o outro motivo. E aqui eu reinicio o processo. Inicio aqui com o aumento. 1, 2. Então, tudo que eu fiz aqui, agora eu vou fazer aqui. Pulo toda essa parte aqui da folha. Vamos lá, então. Cheguei no final da carreira. Venho na terceira correntinha e fecho com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou fazer 1, 2, 3 correntinhas que equivalem a um ponto alto. E eu vou entrar de ponto em ponto, e em cada um deles eu vou fazer um ponto alto. Então, eu vou entrando de um por um e vou fazendo um ponto alto. Quando chegar aqui no final, nos encontraremos novamente. Fiz ponto sobre ponto. Agora, eu cheguei aqui nas correntinhas. Eu tenho 6 correntinhas, então, eu vou entrar na primeira, um ponto alto. Na segunda, um ponto alto. Na terceira, um ponto alto. Na quarta, um ponto alto. Na quinta, um ponto alto. Na sexta, um ponto alto. Então, eu fiz um ponto alto em cada correntinha. 6 correntinhas, 6 pontos altos. E reinicio aqui o processo de ponto sobre ponto. Então, é desta forma agora que eu vou trabalhar por toda esta carreira. Cheguei no final da carreira,
Venho em cima da terceira correntinha, fecho com um ponto baixíssimo, faço uma correntinha e corto aqui o meu fio, finalizando a nossa peça. Sobrou esta quantidade de barbante. A peça está finalizada, espero que vocês tenham gostado e até mais!